Fala aí moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo da biologia e nesse momento então vamos falar de sistemas imunológico, já foi, sistema urinário e genital. Então nesse capítulo que fala de sistemas imunológico, urinário e genital. Como o imunológico nós já demos atenção para ele no encontro anterior, nesse momento vamos dar ênfase ao estudo do sistema urinário e na sequência falamos do sistema genital. Em relação ao sistema urinário, também chamado aí de sistema excretor, nós temos os rins como órgãos importantes. Então veja que aqui, sempre a imagem olhando para vocês, nós temos aqui o rim esquerdo, o rim direito. Perceba que o rim direito ele é um pouquinho mais baixo devido à acomodação de órgãos ali, como por exemplo o fígado. Então temos ali um desnível. Professor, não tem problema? Não, é assim, né? Essa é a perfeição, né? Por conta da acomodação dos órgãos. O rim tem aí uma função, ou várias funções. A gente vai destacar aqui algumas, né? Mas a principal função que a gente vai destacar do rim em relação a esse momento, a esse estudo, é a questão da filtração do sangue e formação da urina. Então, sistema aí urinário. Em relação ao funcionamento, né, a gente vai ver na sequência. Em relação aqui à parte estrutural, então nós temos lá dois rins, você vai ver aqui a parte urinária em relação ao homem. Saindo dos rins nós temos ali pelvis renal e os dois ureteres. Cuidado para não confundir ureter com uretra. O ureter é que sai do rim e vai até a bexiga urinária. Então são dois ureteres, porque são dois rins. Bexiga urinária, na saidinha ali da bexiga urinária nós temos uma parte muscular que vai funcionar como um esfíncter que garante que você possa segurar o xixi, né, a urina, quando você está com muita vontade. Isso permite que você possa ir até um banheiro por conta dessa parte muscular. E temos a uretra. A uretra aqui no homem, ela é mais comprida por conta que a uretra ela percorre o corpo do pênis. Então, associado aqui ao sistema urinário masculino. O sistema urinário feminino, basicamente é a mesma coisa. Temos lá dois rins, dois ureteres, bexiga urinária, só que as mulheres armazenam um pouquinho menos aí de urina, por conta que a bexiga urinária ele tem uma competição de espaço com o útero que fica logo atrás. Então perceba que quando essa mulher está grávida, pior ainda, né? Porque o útero ele acaba crescendo, aumentando de volume e comprimindo muitas vezes ali a bexiga urinária. Então uma gestante geralmente tem aí uma vontade mais recorrente de ir ao banheiro, né? Por conta que a bexiga vai armazenar uma quantidade menor de urina. Então nós temos dois ureteres, bexiga urinária e a uretra que ela é mais curtinha. Então uma uretra mais curtinha por conta que no homem a uretra acompanha ali o corpo do pênis. Com relação aos rins, então vamos dar aqui um zoom, né, nesse rim. Você tem ali uma parte mais externa em relação ao rim, que é chamado de córtex. Sempre na anatomia, essa parte mais externa chamamos aí de córtex. Então, córtex renal. E temos a medula renal, que é uma parte mais interna. Perceba que chegam aqui, né, as artérias renais, veias renais, em intimidade ali com os rins. Você tem outras estruturas que nós vamos aí destacando como estruturas importantes, como a pirâmide renal. Essa pirâmide renal você já tem ali a parte em que vai coletar essa urina, mandando ali para o que nós chamamos de pelve renal. É aqui nessa pelve renal que eventualmente pode ter ali o acúmulo de cálculos renais, né? As famosas pedras nos rins podem parar nessa região aqui da pirâmide ou da pelve renal. E aí vai lá para os ureteres, levando essa urina então até a bexiga urinária. Então leva essa urina até a bexiga urinária que vai armazenar essa urina. Nós temos ainda, né, aqui a saída do sangue dos rins a partir da veia renal, a chegada a partir da artéria renal. O rim, basicamente, ele vai atuar ali como um filtro, ele vai filtrar esse sangue, tirando as impurezas do sangue. Quando os rins não funcionam adequadamente, às vezes é preciso fazer o que nós chamamos aí de hemodiálise. A hemodiálise é uma máquina que basicamente vai fazer o que os rins fazem, não com a perfeição que o rim faz, que é um órgão aí interessante, né, para manter o equilíbrio e funcionamento do nosso corpo. Pegando então o rim,
Veja que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dando um zoom nele aqui, nessa parte relacionada ali ao córtex e à medula. Então, como se fosse uma fatia de pizza, fizemos um recorte. Vou pegar isso aqui e vou dar um zoom, então você vê aí na tela esse recorte. Parte do córtex, parte da medula. Existe a unidade funcional em relação ali à formação da urina que nós vamos chamar de néfron. Então o que é um néfron, professor? O néfron é a unidade funcional. É no néfron que vai acontecer a filtração, é no néfron que vai acontecer a formação da urina. E nós temos aí milhares de néfrons nos nossos rins. Então, quantos néfrons? São milhares, né? São milhares de néfrons em cada rim. Só para você localizar, nós temos aqui então o néfron, né? São unidades aí funcionais. Aqui você tem uma parte do néfron, aí tem uma alça e você vai ter ali a formação da urina nessa unidade. Vamos pegar o néfron e vamos jogar ele na tela aqui para você entender. O que é o néfron? Tá aí. Isso é o néfron. No néfron você tem uma cápsula renal. Antigamente essa cápsula renal era chamada de cápsula de Bowman. Muito utilizado na anatomia, nomes, né? E esses nomes ao longo da evolução aí dos estudos, esses nomes vão caindo em desuso e é mais fácil chamar de cápsula renal. Então temos ali a cápsula renal, o glomérulo renal. Então, o glomérulo renal já foi chamado aí de glomérulo de Malpighi. Atualmente, glomérulo renal, temos a cápsula renal. Então, perceba que tem uma intimidade ali com vasos sanguíneos. Glomérulo, porque é uma aglomeração ali de vasos sanguíneos que chegam, onde esse sangue vai sofrer o processo de filtração. Nós temos o tubo néfrico. Então, veja que essa parte em amarelo em si é a parte dos túbulos, né, dos ductos aí do néfron. Temos o túbulo proximal, o túbulo distal, que a gente já vai dar nomes, uma alça chamada de alça néfrica e o duto coletor. Então vamos lá dar nomes para esses túbulos. Vamos tomar como referência a cápsula renal. O túbulo que está mais próximo da cápsula renal é chamado de túbulo contornado ou contorcido, porque ele é todo contornado, todo contorcido, proximal. Ou túbulo proximal, não tem como errar, túbulo mais próximo da cápsula, túbulo proximal. O túbulo que está mais distante da cápsula, quase já chegando lá no duto coletor, nós chamamos de túbulo contorcido, túbulo contornado, distal, mais distante da cápsula renal. E nós temos uma alça chamada de alça néfrica, formando ali ainda esse néfron. Antigamente essa alça néfrica era chamada de alça de Henle. Escreve aí Henle com H no começo, né? Alça de Henle, alça néfrica ou alça de Henle. E o duto coletor, que vai coletar essa urina de vários néfrons. Então perceba que o duto coletor ele tem a ligação com vários néfrons que estão mandando essa urina ali. Ele vai coletando e vai distribuindo então essa urina. Nós temos aqui agora um ponto alto da nossa aula em relação ao sistema urinário, que é você entender como ocorre a formação dessa urina. Então isso aqui é importante, fica ligado lá. Com relação à filtragem, acontece ali na cápsula de Bowman, eu também vou usar aqui nomes para você também entender, cápsula de Bowman ou cápsula renal. Temos ali o glomérulo. Aqui vai acontecer o seguinte, é aqui que acontece a primeira etapa, a formação da urina primária. Formação da urina primária, o que nós chamamos aqui de primeiro filtrado. Esse primeiro filtrado, você tem aqui então uma filtração meio grosseira. Então perceba que o sangue que está chegando, ele passa de forma grosseira a ser filtrado, então passa do sangue para ali o túbulo do néfron, passa a ureia. A ureia eu tenho interesse em eliminar ela, então beleza. Mas aminoácidos, água em excesso, glicose e vitaminas, essas substâncias eu não quero eliminar elas na urina. Então esse primeiro filtrado ele não é muito específico. Primeiro filtra de uma forma grosseira para depois reabsorver. Então a segunda etapa é o que nós chamamos de reabsorção. Então primeiro faz uma filtragem grosseira, a formação de uma urina primária. Só para você ter ideia, ao longo de um dia, ao longo de 24 horas, quanto de urina primária nós produzimos? 180 litros. Caramba, 180 litros de urina primária? Sim,
porque o sangue ele vai passar ao longo do dia várias vezes, ele vai ser filtrado várias vezes. Então, se for pensar quanto que a gente acaba formando de filtrado primário, 180 litros. É isso que você elimina de urina por dia? Nem de longe, né? Você acaba eliminando em torno de 1,5 litro mais ou menos de urina por dia. 1 litro a 2 litros, mais ou menos isso. Então veja que desses 180 litros a gente vai reabsorver muito ainda. Então reabsorve o quê? Muita água, vai reabsorver muita água. Vou reabsorver o que me importa. Aminoácido me importa? Sim, vou reabsorver aminoácido. Vou reabsorver sais minerais, vou reabsorver glicose. Uma pessoa saudável, ela não elimina glicose em grande quantidade na urina, não. O ideal é que não elimine aquela urina doce, né? Porque pode ter uma situação aí de diabetes mellitus. Então essa glicose ela vai ser reabsorvida. As vitaminas são reabsorvidas. Então primeiro filtra, isso acontece ali na cápsula renal ou cápsula de Bowman. No túbulo proximal vai acontecer uma intimidade desse túbulo com os vasos sanguíneos que permite então que o sangue ele vá reabsorvendo essas substâncias importantes. Perceba que a ureia não reabsorve, porque a ureia é a nossa excreta nitrogenada. E aí você tem aqui a alça de Henle. Ao longo da alça de Henle, ou alça néfrica, nós temos a reabsorção principalmente de água. Tem a reabsorção também de sais. Um hormônio importante vai atuar aqui nessa alça néfrica, que é a aldosterona. A aldosterona vai atuar na reabsorção de sais. Enquanto que o ADH, o hormônio antidiurético, ele vai agir na reabsorção de água, a aldosterona age na reabsorção de sais. Túbulo distal é onde você tem a secreção de substâncias tóxicas, venenos, drogas, remédios, que é uma forma em que o sangue vai secretar essas substâncias lá para o túbulo distal. Olha, isso aqui eu não quero droga, não quero veneno, não quero esse excesso aqui de remédio. Então ele manda para o túbulo distal, que em seguida vai para o duto coletor. E lá no duto coletor ainda nós temos a reabsorção de água. Então olha, mais uma chance de reabsorver água. E aí nós temos então o que? A formação da urina secundária, que daí sim vai lá para a bexiga urinária que vai armazenar essa urina secundária, que ao longo do dia você produz em torno de 1 a 2 litros de urina. Maravilha, então esse é o ponto alto da nossa aula aqui, você entendeu o que acontece em cada uma dessas etapas, o que é reabsorvido, substâncias que me interessam. Na urina pode ter eliminação de proteínas? Não. Também proteínas são substâncias que elas são grandes. Veja que proteínas não passam na filtração, passa aminoácido. Se passar proteína, quer dizer, pode ter aí um problema associado a esse funcionamento renal. Então tem que ser investigado. Então por isso que o exame de urina ele é um dos exames que os médicos utilizam aí para saber como que está o funcionamento aí, a homeostase do seu corpo em relação ao funcionamento dos rins. Legal? Lembrando que o rim ele é um órgão vital. Nós temos 2 rins. É possível o professor viver só com rim? É, por isso que algumas pessoas podem, para tentar salvar algum parente, algum amigo, um filho, podem doar, desde que tenha uma certa compatibilidade, pode doar o rim para salvar uma pessoa. E ela vai viver ali, né, lógico, com somente um rim. De modo geral, se esse rim estiver funcionando bem, a pessoa vive bem. Certo? Seguindo, vamos falar então de sistema genital agora masculino. No sistema genital masculino, você sabe que o homem tem lá então 2 testículos, são glândulas que ficam ali na bolsa escrotal, 2 glândulas que elas podem ficar mais distante do corpo ou mais próximo do corpo. Lembrando que o testículo normalmente ele está com uma temperatura abaixo do nosso corpo. A produção de espermatozoide ela precisa ter essa temperatura em torno de mais ou menos uns 35 graus, enquanto a temperatura do nosso corpo está em torno de 36,5. Então, temperatura do testículo um pouquinho mais baixa para garantir aí a qualidade dos espermatozoides. Os testículos produzem a testosterona que vai para o sangue e produzem os espermatozoides que serão armazenados no epidídimo. Se eu esticar esse epidídimo, você tem mais ou menos aqui em torno de 7 metros de comprimento. Então, é no epidídimo que armazenam aí os espermatozoides. Em torno de 300 milhões de espermatozoides o homem pode liberar em uma única ejaculação. Então é espermatozoide pra caramba, né? Os espermatozoides no momento da ejaculação, eles são eliminados então do epidídimo, vão para um canal chamado de canal deferente.
Ah, professor, se escreveu errado, não é diferente? Não, é deferente mesmo, canal deferente. Desse canal deferente, então, vai seguir e vai chegar aqui, vai passar pela vesícula seminal, então nós temos ali vesículas chamadas de vesículas seminais, o nome já diz, produz o sêmen. A maior parte do líquido ejaculado é produzido pela vesícula seminal. Qual a função da vesícula seminal, professor? Produzir uma substância que vai proteger e que vai nutrir esses espermatozoides, garantindo ali a marmita da madrugada para esses espermatozoides. Então, na vesícula seminal temos ali vitamina C, por exemplo. Ah, qual a importância de ter a vitamina C, professor? Vitamina C é uma vitamina antioxidante. Então ela garante o quê? Garante a proteção desses espermatozoides. Saindo da vesícula seminal, então nós temos ali a próstata. A próstata ela tem uma função. Perceba que, passando pelo meio aqui da próstata, a próstata ela tem uma ação em relação à ejaculação ali, em relação ao controle também da micção. Então essa próstata ela tem ali um contato com a liberação de um líquido chamado de líquido prostático. Qual a função do líquido produzido pela próstata, professor? É eliminado junto na ejaculação? Sim. A função do líquido prostático é alcalinizar a vagina. A vagina é um ambiente ácido. O espermatozoide, quando entra em contato com a vagina, se não tivesse o líquido prostático, eles morreriam, por conta que o espermatozoide encontraria um ambiente muito ácido. Então, o líquido prostático ele tem uma função protetora, em garantir que o espermatozoide vai encontrar uma vagina mais alcalina, por conta que vai tentar ter uma ação ali alcalinizante do canal ali vaginal. Temos na sequência glândulas bulbo-uretrais, antigamente chamadas de glândulas de Cooper. Glândula bulbo-uretral produz aquele líquidozinho que sai antes da ejaculação. Se ele sai antes, quer dizer que ele não contém espermatozoide. Às vezes tem alunos que perguntam, professor, aquele líquido que sai antes engravida? A princípio não. Em uma primeira ejaculação não tem como, porque os espermatozoides estão lá no epidídimo ainda. E o líquidozinho que sai antes, ele está associado ali, né, saindo depois das bulbo-uretrais. A função desse líquido que sai antes é limpar a uretra, já que esse sêmen, essa ejaculação também vai seguir pela uretra. E ao mesmo tempo também lubrificar a glande, e ali a cabeça do pênis, para facilitar a relação sexual. Aí temos a uretra, então, que é esse canal comum ao sistema genital e ao sistema urinário, que percorre ali o interior do pênis. Em volta da uretra temos um corpo esponjoso, que está relacionado a proteger essa uretra no momento da ereção peniana, que é garantida essa ereção pelo aumento de vascularização do corpo cavernoso. Então, o corpo cavernoso aumenta a sua vascularização, aumentando essa vascularização, tem ali a ereção peniana. Aí tem uma pelezinha que reveste a glândula, chamada de prepúcio, que quando ela é muito desenvolvida, precisa às vezes fazer uma cirurgia de diminuição, a famosa cirurgia associada aí à fimose, né, que diminui essa pele, facilitando ali a higiene do pênis. Então, esse associado ao funcionamento, assim, de maneira geral, em relação ao sistema genital masculino. Sistema genital masculino, quais são as glândulas então? A principal glândula são os testículos, 2 testículos, mas nós temos glândulas acessórias, vesículas seminais, próstata e as bulbo-uretrais, antigamente chamadas de glândulas de Cooper, cada uma com o seu papel, cada uma com a sua função. O gameta masculino é chamado de espermatozoide. Então nós temos aqui uma estrutura de um espermatozoide. A cabeça do espermatozoide tem uma região chamada acrossoma, que é onde ficam enzimas importantes para reconhecimento e penetração desse espermatozoide. Então está aqui o acrossoma. Temos na cabeça também ali o núcleo, na espécie humana, 23 cromossomos, uma peça intermediária onde nós encontramos mitocôndrias e uma longa cauda associada ali a um flagelo, né? Esse flagelo que vai garantir a mobilidade desses espermatozoides. Na sequência, vamos falar de sistema genital feminino. Então já falamos um pouquinho do sistema genital masculino, vamos falar um pouquinho do sistema genital feminino. Em relação ao sistema genital feminino, nós temos aqui em amarelo 2 tubas uterinas. A pontinha das tubas uterinas são denominadas de fímbrias. Essas fímbrias terão contato ali com os ovários, então
Temos aqui 2 ovários, que são ali, né, as glândulas femininas, 2 ovários. O útero, aqui detalhado em vermelhinho para vocês. O útero ele tem porções, né? Então a parte mais externa é chamada ali de perimétrio. Aí nós temos o miométrio. Mio está associado a músculo, é músculo liso. Quando uma menina tem cólica uterina, a culpa é do miométrio. Miométrio, músculo liso, tem ação involuntária. E aí muitas vezes precisa tomar medicamento para cessar essas cólicas uterinas. E a parte interna do útero é chamada de endométrio. É esse endométrio que todo mês ele fica mais espesso, se preparando aí para uma futura gestação. Então ele fica mais espesso. Se não tem, né, a fecundação do gameta masculino durante o processo de ovulação, o endométrio descama, é momento ali da menstruação. Então, o sistema genital feminino interno é composto por essas estruturas, mais o canal vaginal ainda, que está detalhado aqui para vocês. Sobre o que é o colo do útero? O colo do útero é essa regiãozinha aqui, ó. No final ali da vagina temos ali o colo do útero, onde eventualmente existe um vírus que pode acabar se instalando aqui, que é o HPV, o papiloma vírus humano, principal causa de câncer de colo do útero. Então tá aqui, né, detalhado para vocês o sistema genital feminino. Vamos dar um zoom agora na parte aqui do ovário. Então pegamos um ovário aqui, professor, como que é o ovário por dentro? Então tá aqui, temos ali os folículos ovarianos. Os próprios folículos produzem estrógeno, que é um hormônio importante para as mulheres, como se fosse a testosterona, o papel da testosterona no homem, o estrógeno tem na mulher, determinando características sexuais femininas aqui, né? Uma vez que esse folículo está maduro, na sequência nós temos o processo de ovulação, a liberação ali de um óvulo. Genericamente nós chamamos de óvulo, na verdade, se for chamar corretamente, seria o ovócito 2, mas genericamente chamamos de óvulo. É quando essa mulher então ovula, libera ali um óvulo. Sobra uma massa celular aqui que é chamada de corpo amarelo. Esse corpo amarelo também é chamado de corpo lúteo. Corpo lúteo, o corpo amarelo. Qual é a função do corpo amarelo, professor? Caso essa mulher engravide, o corpo amarelo ele vai produzir a progesterona. Então ele produz ali o estrógeno e secreta a progesterona até o 3º mês de gestação. A partir do 3º mês de gestação, a placenta assume essa produção da progesterona até o final da gestação. Então o corpo lúteo, se tem, né, a fecundação, ele permanece ativo. Se não tem, ele degenera, formando então o corpo albicans. Corpo albicans seguiu o corpo branco, que é o corpo lúteo que degenerou. Em relação ao gameta feminino, nós temos aqui o nome, né, ovócito. Genericamente posso chamar de óvulo. Então você tem ali externamente a corona radiata, que é rica em ácido hialurônico. Então o espermatozoide ele vai ter contato aqui com a corona radiata e vai ter uma enzima importante que vai reagir com a corona radiata. Então você tem ali, né, a hialuronidase, que vai reagir aqui com o ácido hialurônico e o espermatozoide penetra essa camada. Temos a zona pelúcida, que é uma outra camada que vai ser penetrada pelo espermatozoide. Uma vez que o espermatozoide penetra a zona pelúcida, forma-se uma barreira de fecundação, impedindo que outros espermatozoides penetrem nessa região. O núcleo com 23 cromossomos e o citoplasma desse ovócito. Então tá aí o ovócito e as suas partes. Como que acontece o processo de fecundação? Então você tem aqui o ovário. Esse ovário ele vai liberar ali então o ovócito. Caso esse ovócito sofra fecundação, vem o processo de desenvolvimento embrionário, que você aprende lá na embriologia como segmentações ou clivagens. Então, a célula ovo, em algum momento você já foi uma única célula, que se divide em 2, que se divide em 4, que se divide em 8, que se divide em 16, e nesse estágio de 16 a 22 células nós chamamos de mórula. 3 dias depois da fecundação, você já está aqui, no estágio de mórula. 3 dias depois. E aproximadamente, né, a partir do 4º dia, você já começa a chegar ali mais próximo desse útero. Aproximadamente em torno de 5 a 7 dias acontece o processo de nidação. O que é o processo de nidação? Quando o blastocisto, que é a blástula humana, aproximadamente em torno de 5 a 7 dias, vai se fixar ali na parede interna do útero, que nós chamamos
de endométrio. Então acontece a fixação por volta desse 5 a 7 dias. E aí nós temos aqui então, em relação à fisiologia do sistema genital feminino, temos os hormônios produzidos pela hipófise, adenohipófise, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. No começo do ciclo, qual é o primeiro hormônio que vai dar sinal de vida? O hormônio hipofisário, o FSH, que eu coloquei aqui para vocês. Mas nós temos também hormônios ovarianos. O que o FSH faz? O FSH, que é produzido lá pela hipófise, cai na corrente sanguínea, vai chegar lá no seu ovário e vai dizer: ovário, tá na hora, escolhe aí alguns folículos para maturar, para crescer. E aí, o próprio folículo que começa a crescer produz estrógeno. Então aqui o estrógeno, o estrogênio. O aumento de estrógeno faz com que a sua hipófise, meninas, ela também secrete grandes quantidades de LH, que é o hormônio luteinizante responsável pela ovulação. E mais ou menos nessa metade do ciclo, quando você tem o pico de LH coincidindo com o pico de estrogênio, a menina ovula. Uma vez que ela ovula, então temos aí o pico de LH. Após a ovulação, qual é o hormônio que dá sinal de vida? A progesterona. Lembre-se que nesse momento nós temos lá o corpo lúteo. O corpo lúteo, ele vai produzir ali grandes quantidades de progesterona. Caso essa mulher não tenha o seu gameta feminino fecundado, então a progesterona ela decai porque o corpo lúteo degenera. Degenera em corpo albicans, também chamado de corpo branco, e aí temos a queda da progesterona. Quando você tem a queda de todos esses hormônios, é o momento que acontece a menstruação. E aí nós iniciamos aí um novo ciclo. O início do ciclo ovariano coincide com o início da menstruação. E aí tudo começa novamente. Então, essa seria a sequência: FSH, estrogênio, LH, progesterona. Dando uma olhada lá na parede do útero, temos o endométrio. Ó. A descamação do endométrio é a menstruação. Então ele vai proliferando, conforme ele vai proliferando, fica esperando ali, não tem fecundação, então o endométrio descama, temos um novo ciclo. Em relação ao crescimento folicular, quando o folículo está crescendo, ele produz, o próprio folículo produz estrógeno, o ovócito foi libertado, nesse momento a ovulação, temos o corpo amarelo, ou corpo lúteo, que produz a progesterona mantém o endométrio ativo. Se o corpo amarelo, o corpo lúteo regride, a progesterona diminui e vem ali o quê? A menstruação, iniciando um novo ciclo ovariano, iniciando um novo ciclo menstrual. E finalizamos assim então mais um encontro. Até a nossa próxima aula, gente. Tudo de bom para vocês.